Ei, povo bonito e crocante, tudo bem? Ó, a partir de hoje eu vou começar a falar de termos da oração. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai ter adjunta nominal e complemento nominal. E nos próximos vídeos eu vou falar de adjunta adverbial, de aposto, de vocativo, de agente da passiva e de predicativo. Então, são vários temas importantes, vários temas interessantes, não só para quem vai fazer concurso, mas para quem escreve também, tá bom? E aí, acompanhe, sim, no vídeo de hoje eu vou falar também sobre a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal, vou falar tudo, tá bom? Vamos lá? Ó, minha gente, primeira coisa então é o nosso adjunto adnominal, né? Primeira coisa que eu quero que você saiba sobre adjunto adnominal, presta atenção. Primeira coisa, adjunto adnominal é na morfologia, morfologicamente é artigo, adjetivo ou locução adjetiva, pronome adjetivo, numeral adjetivo e a oração adjetiva. A oração adjetiva a gente não vai tratar agora, porque nos outros vídeos eu vou falar, em outro vídeo eu vou falar sobre oração adjetiva, mas é porque a oração adjetiva é uma estrutura um pouco mais complexa, e complexa que eu falo no sentido de que é maior, porque tem verbo. Mais importante é você saber que, oração adjetiva como adjunto adnominal não é cobrado muito, sabe? Assim, não é algo importante. O que é mais importante você saber é artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral adjetivo exerce a função sintática de adjunto adnominal. O que é um pronome adjetivo, minha gente? É um pronome que acompanha um substantivo. Meu carro. Meu é pronome e acompanha o substantivo. Então, meu é adjunto adnominal. É pronome adjetivo e é adjunto adnominal. Numeral adjetivo. 2 carros. Então, 2 é o numeral que acompanha o substantivo, é adjunto adnominal. Então, se você souber que na morfologia são essas classes de palavras, fica muito mais fácil você identificar o adjunto adnominal, tá? E aí, o que é propriamente o adjunto adnominal? É palavra, locução, porque pode ser locução adjetiva, que acompanha o substantivo, né? Delimitando o sentido. E pode ser preposicionado ou não. Outra informação importante. O adjunto adnominal, então, pode ser preposicionado ou não, tudo bem? Então, não necessariamente será preposicionado, será acompanhado de preposição, certo? Aí, uma outra coisa importante que eu quero que você pegue é que o adjunto adnominal ele pode ter ideia de posse, de restrição ou de especificação. E aí são sentidos possíveis que o adjunto adnominal pode ter. Como assim ideia de posse, Anderson? Casa do João. Meu carro. Percebe que do João é ideia de posse. Meu também é ideia de posse. São todos o quê? Adjuntos adnominais. Inclusive, em relação a essa ideia de posse, se você vir um elemento que denota posse, saiba que será adjunto adnominal. Sempre, sempre. Ideia de restrição, não necessariamente toda vez ideia de restrição será adjunto adnominal, mas o adjunto adnominal ele tem essa ideia também de restrição. E de especificação, também não toda vez, mas é uma ideia possível, tá? Como assim restrição, né? Cadeira azul. Eu estou restringindo, existem várias cadeiras. Azul aí é adjetivo, morfologicamente, sintaticamente vai ser o quê? Adjunto adnominal, tá bom? Olha aqui essa frase. Os 2 carros de Filomena não agradavam seus filhos. Então, veja. Os, morfologicamente, é artigo. Sintaticamente vai ser o quê? Adjunto adnominal. 2, morfologicamente, é numeral. Numeral que acompanha o substantivo. Então, vai ser sintaticamente o quê? Adjunto adnominal. Carros, morfologicamente, é substantivo. Então, não pode ser adjunto adnominal. De Filomena é uma locução adjetiva e denota posse. Não é a Filomena que possui o carro? Então, vai ser o quê? Adjunto adnominal. Não é advérbio, depois a gente vai falar sobre isso. Agradável é verbo. Os, morfologicamente, artigo, sintaticamente, adjunto adnominal. Seus, morfologicamente, é o quê? Pronome, né? Pronome que acompanha o substantivo. Então, o pronome o quê? Adjetivo. Logo, adjunto adnominal. E filhos, morfologicamente, é o quê? Substantivo. Tudo bem? Então, veja, sabendo a morfologia, vai ser muito fácil identificar
é o adjunto adjuminal. E veja, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 adjuntos adjuminais. Apenas um é preposicionado, tá bom? Apenas um é preposicionado. Olha aqui o item de prova. A partir de então, a chamada assistência judiciária praticamente evoluiu junto com o direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos e ela passou a ser garantida nas cartas constitucionais. Esse sua importância remete à chamada assistência judiciária, tudo bem? Então ela evoluiu e a importância da assistência atravessou os séculos e ela passou a ser garantida nas cartas constitucionais. Na linha 10, o pronome sua delimita o significado substantivo importância, funcionando na oração que ocorre como um termo acessório. Ó, então veja, o sua delimita, por que delimita aqui esse significado de importância? Né? Importância é substantivo. Quando eu tenho sua importância, é a importância da assistência. O sua é pronome que se refere à importância. Então, se é um pronome acompanhando um substantivo, só pode ser um pronome o quê? Adjetivo. Pronome adjetivo é o quê, minha gente? Adjunto adnominal. E veja, da ideia de posse, né? Só pode ser adjunto adnominal. Então, delimita total e é de fato termo acessório, porque adjunto adnominal é termo acessório, tudo bem? O item, então, é certo. Como assim termo acessório? É porque em tese, bem em tese, pode ser suprimido. Os termos acessórios são aqueles que podem ser suprimidos, tá bom? Podem ser retirados. Diferentemente de complemento nominal, por exemplo, que é termo integrante. O objeto direto ou indireto é também termo integrante, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Quando o pronome átono indica posse, e assim pode ser substituído por um pronome possessivo, ele é classificado como adjunto adnominal. Ó, isso é importante, mas é coerente ao que eu já tinha dito. Aqui a ideia é de posse, e se a ideia é de posse, vai ser adjunto adnominal. E aí eu só quis ressaltar em relação ao pronome átono, né? Então, por exemplo, beijei-lhe o rosto. O que eu quero falar aqui? Eu quero dizer que eu beijei o rosto dele ou dela. Beijei-lhe o rosto. Beijei o rosto dele ou dela. Então, lhe vai ser o quê? Adjunto adnominal. Beijei-lhe o rosto. Beijei o rosto dele ou dela. Agora, olha a diferença. Entreguei-lhe minha alma. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que eu entreguei minha alma a alguém. Consegue perceber a diferença? Beijei-lhe o rosto. O verbo beijar é um verbo transitivo direto. O rosto vai ser o quê? Objeto direto. Quando eu beijo algo ou alguém, beijei o rosto. O verbo entregar, não. O verbo entregar, eu entrego algo a alguém. Então, eu entreguei algo, é o objeto direto. E o lhe vai ser o quê? Alguém, o objeto o quê? Indireto. Então, só observe que neste daqui, o lhe completa o verbo. Neste daqui, não. Ele não completa o verbo, porque aqui é um verbo transitivo direto, tá bom? E então, se o pronome átono indicar posse, eu então tenho um adjunto adnominal. Tudo bem? O adjetivo pode ser duas funções sintáticas, adjunto adnominal ou predicativo. Então, é uma informação muito útil, que eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, que é essa função do adjetivo. O adjetivo ele sempre pode exercer duas funções sintáticas, adjunto adnominal ou predicativo. Anote isso, porque isso em uma prova ajuda muito, porque você não vai se confundir com outras estruturas. Então, se é adjetivo ou adjunto adnominal ou predicativo. Uma das formas, porque existe uma outra espécie de predicativo, e depois eu vou falar sobre isso, é você observar a questão do elemento que para você diferenciar aqui, né? É você observar que o adjunto adnominal, primeiro ponto, ele nunca, não é por só o adjetivo, nenhum adjunto adnominal nunca vai ser separado por vírgula do seu referente. Nunca. Adjunto adnominal não pode ser separado por vírgula. O predicativo pode. Outra informação importante, o adjunto adnominal, ele tem uma característica, ele atribui uma característica, né, como é adjetivo, ele atribui uma característica inerente, então é uma característica própria da pessoa, né? Consequentemente, há uma ideia de restrição também aqui no adjunto adnominal, tá bom? No predicativo, eu posso separar por vírgula,
é uma característica que eu estou atribuindo naquele momento, então é uma característica momentânea no sentido de que é aquele momento que eu atribuo, e é uma ideia muito mais geral, ou seja, não há outros elementos para restringir. Olha aqui, para você perceber. O parlamentar irritado gritou da tribuna, o parlamentar irritado gritou da tribuna. Como eu já disse que não há vírgula com o adjunto nominal, então você já sabe que aqui é o adjunto nominal e aqui é o predicativo. Mas vamos observar os outros sentidos. O parlamentar irritado significa que ele é irritado. Então existe parlamentar alto, magro, gordo, baixo, calmo, e existe parlamentar irritado. Então é uma característica dele. Então quando eu digo aqui irritado, é uma característica dele. E eu acabo também por fazer o quê? Por restringir. Existem vários parlamentares, eu estou falando de quem? O parlamentar irritado. Quando eu falo que o parlamentar irritado gritou da tribuna, eu quero dizer que ele estava irritado, e talvez por estar irritado até gritou da tribuna. Então é uma característica da tribuna naquele momento. E veja, o contexto aqui, eu quero dizer que existe apenas um parlamentar naquele contexto. Um parlamentar, e ele estava o quê? Irritado. Consegue perceber a diferença aqui para o outro? Aqui não, parlamentar irritado. Parlamentar alto, ou seja, existe parlamentar baixo. Parlamentar irritado, então existe parlamentar calmo. Há uma ideia de restrição, tá bom? Item de prova. Estou encantada, essa encantada curiosidade de conhecer alheias terras e povos visitou-me repentinamente a mocidade e a idade madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa 70, um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. Com relação ao trecho incendiar-me a fantasia, é correto interpretar a partícula me como possuidor de fantasia. Sim, não é? A ideia aqui, ó, é que tem ainda o poder de incendiar a minha fantasia. Então a ideia aqui é de posse. Vai incendiar a minha fantasia. E aí, se é ideia de posse, então incendiar a minha fantasia, é de fato, o item é certo, né? Então o convite à viagem tem ainda o poder de incendiar a minha fantasia. Se é ideia de posse, esse me exerce função de quê, minha gente? De adjunto nominal. Tá bom? Vamos lá para o complemento nominal? No complemento nominal, a primeira coisa que você tem de saber é que ele é um termo preposicionado. Então, já temos aí uma diferença até para o adjunto, né? O complemento nominal é sempre preposicionado. O adjunto nominal, nem sempre. O complemento nominal, ele completa substantivo abstrato, completa adjetivo e completa advérbio. Então, não é que o complemento nominal será adjetivo, será advérbio, não. O complemento nominal ele vai completar o substantivo abstrato, vai completar o adjetivo e vai completar o advérbio, tá? Então, por exemplo, o homem tem necessidade de livros. Então, necessidade é substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquele que precisa de algo para acontecer. A existência dele não é condicionada. Aliás, a existência dele é condicionada. Como assim? Necessidade, eu preciso sentir necessidade, eu preciso ter necessidade. Então é uma existência condicionada. Diferentemente de cadeira. Cadeira não existe, não precisa de nada para acontecer, né? Amor depende. Tudo bem? Então de livros aqui completa esse termo necessidade e é preposicionado. Então aqui é o que? Complemento nominal. Estava alheia aos problemas sociais. Aos problemas sociais, completa alheia, que é adjetivo. Preposicionado, complemento nominal. Relativamente ao pagamento dos professores, é preciso debater o tema. Então, ao pagamento dos professores, completa esse termo aqui, relativamente, esse advérbio, né? Por isso que aqui é um complemento nominal e está preposicionado. Então, agora eu quero que você preste atenção em um detalhe, porque a gente agora vai falar da diferença que há entre adjunto nominal e complemento nominal. Então, presta atenção, anota aí. Se um termo completa um adjetivo, só pode, se um termo completa, hein? Não estou dizendo a função do adjetivo. Adjetivo a gente já viu qual é a função, ou predicativo ou adjunto nominal. Então, se um termo completa um adjetivo, ele só pode ser complemento nominal. Sempre. Se um termo completa um advérbio, só pode ser o quê? Adjunto adverbial. Não há dúvida nisso. Adjunto adverbial, perdão. Se um termo completa um advérbio, ele só pode ser complemento nominal, tá bom? Se o termo completa o advérbio, ele só pode ser complemento nominal. Então, anota isso. Primeira informação. Segunda informação.
Complemento nominal é sempre preposicionado. Adjunto adnominal, não. Não necessariamente é sempre preposicionado, né, o adjunto adnominal. Então, eu quero que você faça a terceira anotação. Eu só posso pensar em ter dúvida se um termo se referir a um substantivo abstrato, que aí sim eu posso interpretar como sendo adjunto adnominal ou sendo complemento nominal. Então, olha aqui, ó. Então, fases aqui eu coloco para os meus alunos. Primeira fase, vamos observar se o termo é preposicionado. Por quê? A gente vai observar. Porque se o termo não for preposicionado, não pode ser complemento nominal, só pode ser o quê? Adjunto adnominal, tá bom? Segunda fase, eu vou observar se esse termo preposicionado, se for preposicionado, se ele se liga a substantivo abstrato. Porque então, se ele se referir a substantivo concreto, minha gente, pode ser complemento nominal? Não, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Então, se pega nisso. Eu tenho um termo preposicionado e ele tem de se ligar a substantivo abstrato. Pronto, se ele se ligar a substantivo abstrato e for preposicionado, aí sim, ou pode ser complemento nominal, ou pode ser o quê? Adjunto adnominal. E aí, como é que a gente vai tirar essa dúvida? Com o terceiro passo, que é observar a ideia de agente, de possuidor, ou de paciente, ou a ação recai sobre o termo. Então, como assim? Se o termo preposicionado, que se liga ao substantivo abstrato, tiver uma ideia de agente, de possuidor ou posse, se é posse, é o que, gente? É adjunto adnominal. Agora, se esse termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato tiver a ideia de paciente, ou seja, a ação recair sobre ele, eu tenho aí já então, complemento nominal. Pronto, é simples assim. Olha aqui esses exemplos. O ataque do país foi inesperado, o ataque ao país causou mortes. Ataque é substantivo abstrato. Tudo bem? Do país significa o quê? O país. Ó, substantivo abstrato, preposição, substantivo abstrato, preposição, tá? Do país significa que o país praticou o ataque ou sofreu o ataque? Praticou o ataque, agente. Então vai ser o quê? Adjunto adnominal. O ataque ao país significa que o país sofreu ou praticou? Sofreu o ataque. Então aqui vai ser o quê? Complemento nominal. Tudo bem? Olha os outros exemplos. O direito ao voto secreto deve ser mantido. Direito é substantivo abstrato, alguém precisa exercer. Ao voto. Veja, a ação de exercer o direito recai sobre o voto ou o voto que possui o direito? É o voto que possui o direito? Não, o voto não possui. Quem possui é a população. Então, a ação desse direito recai sobre o voto. Daí que isso aqui é o quê? Complemento nominal. A invenção do smartphone mudou a sociedade. Invenção, substantivo abstrato. Alguém precisa inventar. Então, do smartphone. O smartphone inventou ou o smartphone foi inventado? O smartphone foi inventado. Então, a ideia é paciente, complemento nominal. Agora, se eu tivesse falado assim, a invenção do homem mudou a sociedade. Agora, o homem é que foi inventado? Não, o homem o quê? Inventou. Então, se o homem inventou, a invenção do homem, eu quero dizer agora que do homem é o quê? Adjunto adnominal. Tudo bem? Ó, observação. O lhe, além de objeto, isso é a segunda atenção, né? Segunda observação para você, porque a primeira era a diferença. O lhe, além de objeto indireto e adjunto adnominal, eu mostrei para você, lembra? Objeto indireto, quando entreguei-lhe, e o adjunto adnominal que a gente viu, beijou-lhe o rosto, tá? Também pode ser a função de complemento nominal. Como que vai ser complemento nominal? Se completar ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Normalmente completa adjetivo, tá? Normalmente. A situação lhe foi reveladora. Então, situação, sujeito. A situação foi reveladora, foi impactante a quem? A ele ou a ela. Então, a situação lhe foi reveladora. Esse lhe completa esse adjetivo aqui. Então, lhe, completando um adjetivo, lhe foi reveladora a ele, a ela. Então, esse lhe aqui é o quê? Complemento nominal, tá bom? É isso, minha gente. Agora, a gente terminou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê nos próximos vídeos. Até!